Para quem tá nessa jornada de empreender, o plano de negócios às vezes parece até uma lenda, né? Coisa de faculdade, um documento que a gente faz para cumprir tabela, sei lá, para mostrar para o investidor ou para o banco. Mas será que é só isso mesmo? Ou ele é de fato o que separa quem tem sucesso de quem fica pelo caminho? Bora mergulhar fundo nessa questão e descobrir se esse tal de plano de negócios é só formalidade ou se é a verdadeira espinha dorsal de uma empresa que dá certo. Olha, vamos começar com um número que assusta um pouco. 58%. Sabe o que é isso? Segundo o Sebrae, essa é a taxa de mortalidade de pequenas empresas aqui no Brasil nos 3 primeiros anos de vida. Pensa bem, mais da metade não chega a pagar a terceira velhinha. É um número muito, muito pesado e que força a gente a fazer a pergunta-chave. Por quê? Quando o negócio aperta, é super comum a gente ouvir o pessoal culpando fatores externos, né? Ah, é a crise econômica, é a concorrência desleal, são os juros. E claro, tudo isso tem um peso, não dá para negar. Mas a verdade, que vários estudos mostram tanto aqui no Brasil quanto lá fora, é que o principal motivo para o fracasso, geralmente, está bem mais perto, está dentro de casa. Pois é, o grande vilão, na esmagadora maioria das vezes, é exatamente esse: a falta de um planejamento sólido. É aquele impulso de querer transformar o sonho em realidade da noite para o dia, sem antes desenhar o caminho. Sabe aquela cultura do vou aprendendo com os erros? Então, no mundo dos negócios, isso pode custar caro. Pode significar não ter uma segunda chance. Não adianta só ter criatividade. A gente precisa transformar essa criatividade em ações concretas, em algo que dê para medir. Ok, então qual que é o segredo para fugir dessa estatística? Pensa comigo, construir uma empresa é que nem construir uma casa. Ninguém, em sã consciência, começaria a levantar as paredes sem ter uma planta baixa super detalhada na mão, certo? O plano de negócios é exatamente isso. É a planta baixa do seu empreendimento. É o documento que tira o sonho do campo das ideias e transforma num projeto de verdade, viável. E assim como uma casa, um bom plano de negócios se apoia em pilares, em estruturas que sustentam tudo. São eles que dão a base para todo o projeto. Vamos dar uma olhada agora nos 4 pilares essenciais que formam a estrutura de um plano de negócios que para de pé. O primeiro pilar, claro, é a fundação. É aqui que a gente define a alma do negócio, sabe? A base de tudo. Qual é a visão, a missão, a estrutura legal. Detalhes como o sumário executivo, por exemplo, que parece só um resumo, na verdade funcionam como a porta de entrada do projeto. É a primeira impressão, e a gente sabe, é a que fica. O segundo pilar é o motor que faz a coisa toda andar. Ele responde basicamente a 2 perguntas: o que a empresa entrega de valor e para quem? É aqui que a gente detalha os produtos, os serviços, faz aquela análise profunda de mercado, olha para a concorrência e, claro, define o plano de marketing. Ou seja, a estratégia para atrair e manter os clientes. É onde o valor é criado e entregue na prática. Bom, com a fundação e o motor definidos, a gente precisa olhar para dentro, né? O terceiro pilar é a engrenagem interna. Como a operação funciona no dia a dia? Quais são os processos? O chamado lead time, ou seja, o tempo total desde que o cliente faz o pedido até a entrega. Quais os indicadores de eficiência? E o mais importante, quem são as pessoas que fazem isso acontecer? Esse pilar cobre o plano operacional e o de recursos humanos, que é o capital intelectual que move a empresa. E para fechar, o quarto pilar, o combustível e, como se diz, a prova dos 9. O plano financeiro. Essa é a parte que traduz todas aquelas estratégias, operações e planos de marketing em uma única língua, a dos números. Fluxo de caixa, que é o controle do entra e sai de dinheiro, ponto de equilíbrio, retorno sobre o investimento. É aqui que a gente prova matematicamente que o sonho não é só bonito no papel, mas que ele também é rentável. Certo, a planta baixa está pronta. A casa está toda projetada, nos mínimos detalhes. Só que aí, muita gente para por aqui. E esse, meus amigos, é o maior erro de todos. Um plano de negócios não é um troféu para ficar na gaveta. Ele precisa ser uma ferramenta viva, dinâmica, um guia para a gestão do dia a dia. Essa citação do professor Dornelas resume tudo perfeitamente. O mercado muda o tempo todo, a concorrência se mexe, os clientes mudam. Achar que um plano escrito hoje vai ser válido sem nenhuma alteração daqui a um ano é simplesmente ignorar como o mundo real funciona. É, de fato, um erro imperdoável. Então, como a gente foge disso? A resposta é transformar o documento em ação que a gente consegue ver. O plano não morre quando a gente imprime. Na verdade, é aí que ele renasce. As metas saem do papel e viram um painel de metas. Um dashboard visual, tipo um Balanced Scorecard, que é uma ferramenta de gestão que traduz a estratégia em objetivos e indicadores. Isso permite acompanhar o desempenho em tempo real, guiando as decisões da empresa.
E isso nos leva a um ponto que é fundamental entender. O planejamento não é uma coisa que se faz uma vez e pronto, é um ciclo contínuo. Você planeja, executa, mede os resultados lá no seu painel e revisa o plano com base no que aprendeu. É um processo sem fim de pura adaptação. O mercado que está sempre vivo exige um plano que também esteja vivo. E aí, a gente chega ao nosso ponto de partida. Depois de toda essa análise, de toda essa conversa, afinal, o plano de negócios é um mito burocrático ou uma ferramenta real para o sucesso? Bom, o veredito é bem claro. A realidade do mercado é dura. Não tem espaço para amadorismo. O verdadeiro segredo não é só ter o documento, mas usar o planejamento como um verdadeiro kit de sobrevivência e de adaptação. Quando o plano de negócio sai da gaveta e vira um guia dinâmico, do dia a dia, ele deixa de ser um mito acadêmico e se firma como o fator que pode, sim, ser a fronteira entre a estatística da mortalidade e o sucesso que dura. Então, fica aqui a reflexão final para quem já empreende ou para quem sonha em começar. Aquela ideia que pulsa aí na mente, no coração, ela já tem uma planta baixa para guiar a construção? Ou, por enquanto, ela continua sendo apenas um sonho? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre um projeto que dá certo e um sonho que, infelizmente, nunca sai do papel.